Oi, eu sou o Glauber e eu vim aqui para falar sobre o Yu-Gi-Oh! No vídeo de hoje, como eu prometi, eu vim explicar para vocês sobre Hand Traps. Então, para quem já é há um pouco mais tempo do TCG ou do OCG, tanto faz, do card game como um todo, já está mais acostumado com esse conceito, já está mais acostumado com as Hand Traps que a gente usa e já sabe o que barra como usar e o que é bom e o que não é. Mas tem muita gente que está vindo do Duel Links e está aprendendo, e eu queria trazer uma luz assim dentro para o pessoal do Duel Links e poder entender, e principalmente a importância de usar Hand Traps e quais eles devem usar em quais situações. Só que antes do vídeo eu queria lembrar vocês que a loja Dimensão Alternativa é nossa patrocinadora oficial. Então o link deles vai estar aqui na descrição. Eles estão com 10% de desconto em cartas avulsas. Compra lá, a loja é muito boa, recomendo demais eles. Não é só porque eles patrocinam a gente, não. A gente sempre teve uma parceria desde quando eu era só player e comprava muito deles. Então o pessoal de lá é muito bom mesmo. Antes de a gente ir lá para o Master Duel, eu queria explicar para vocês primeiro a importância de se usar Hand Traps e a importância de saber quando usar cada uma. Então, assim, vocês devem ter notado que o jogo é um pouco acelerado, no sentido de que em um turno as pessoas geralmente fazem muitas jogadas e passam com um campo robusto, um campo forte. A maioria dos decks, principalmente decks de combo, decks voltados mais para trap, geralmente é a mesma coisa, seta várias coisas e passa e joga no turno do oponente com as traps que ele setou. Mas os decks de combo eles são muito acelerados, no sentido de que fazem muita coisa em um turno só. Eles ficam 5 minutos, 10 minutos lá combando. E quando passa a vez pro oponente, geralmente o oponente ou ele usa muita carta que vai quebrar o campo para quebrar campo, ou ele simplesmente perde o jogo, como aconteceu em alguns replays nossos ali de Prankid. E ainda o Prankid é um dos decks assim que comba que é mais justo, sabe? Ele não é tão injusto quanto vários outros decks que fazem 15 negações em um turno. Então, é isso que acontece. Então, o único jeito de parar esses combos é quando ele está jogando no turno dele, e para isso a gente tem as Hand Traps. As Hand Traps servem para você ativar de turno 1, claro, não só de turno 1, mas geralmente de turno 1 para poder segurar o jogo e você poder voltar e jogar no seu turno. Nesse formato do Master Duel, principalmente, como é um jogo só, tipo, não é melhor de 3, igual é no TCG e no ACG, é muito importante o uso de Hand Trap, porque se você vai segundo e o oponente comba, geralmente você não tem o que fazer. Você só passa e fala, não, vamos pra próxima partida e procurar outro jogo para jogar. Geralmente é isso que acontece quando você não usa Hand Trap. Ou não usa carta para quebrar campo, mas o foco agora vai ser Hand Traps. Em algum outro vídeo, se possível, eu falo sobre cartas para quebrar campo. Então, uma coisa que também é um pouco complicado, não adianta você ter um monte de Hand Traps no seu deck e não saber quando usar elas. Então, para você saber quando você deve usar Hand Trap, quando vai ser impactante, você tem que conhecer o máximo possível dos decks que estão jogando o jogo. Isso não tem como eu chegar aqui e falar para você, ó, tal Hand Trap você usa sempre em tal hora, tal Hand Trap... Não, isso não existe. Isso não existe, eu não tenho como fazer isso de jeito nenhum. Sendo bem sincero com vocês, contra cada deck que vocês estiverem jogando, vocês vão ter que dar uma Hand Trap em algum momento. E para vocês saberem esse momento, vocês têm que pegar o deck e aprender sobre os decks que estão jogando, principalmente os mais fortes. O que eu recomendo pega os decks mais fortes, vê como ele joga, e daí sim você vai ter uma noção de quando usar uma Hand Trap ou o que fazer quando o deck combar, enfim. É um jogo... O TCG é um jogo que você precisa estudar muito para poder entender e jogar bem. Tipo, eu entendo que eu estou ensinando para vocês os combos de Prankid e tal, mas a maioria daqueles jogos que a gente jogou ali nas gameplays que eu tenho nos vídeos,
A gente ganhou o jogo não foi no combo de Branquides em si, mas sim, né, em como a gente usou o... Então, a maioria dos jogos que a gente tem ali nos gameplay. Então, a maioria dos jogos que a gente tem ali nas gameplays de Branquides, a gente não ganhou o jogo simplesmente fazendo combo e passando. A gente ganhou o jogo fazendo combo e passando, claro, mas sabendo em que momento usar cada efeito para poder interagir com o campo do oponente. Porque o Branquides é um deck de combo, mas é um deck de combo que ele é até justo. Ele dá 2 Saigek, ele dá 2 Saigek, mas se você for comparar com outros decks de combo que rodam, principalmente no formato Master Duel, tem deck que dá FTK, mata no primeiro turno. Tem deck que passa com 7 negates, Omni negate no campo. Então, é um deck até justo comparado a outros, apesar de ser um deck muito forte. Então, era esse o disclaimer que eu queria dar para vocês sobre Hand Traps. E eu separei 10 Hand Traps que eu acho mais importantes aqui para o jogo, no momento que a gente está vivendo, que é o momento pós-lançamento do Master Duel. Eu estou gravando esse vídeo faz exatamente uma semana desde que lançou o Master Duel. Então, essas aqui são as que eu julguei mais importantes até o momento e quero compartilhar com vocês. Tá, eu vou começar falando dessa aqui, que é a Infinity Impermanence. Basicamente, você dá alvo no monstro e nega os efeitos dele até o final do turno. E se você ativar ela do campo, setada, se você setar ela, você vai negar a zona de magia e armadilha da coluna que ela estava ativada, tanto a sua quanto a do seu oponente. Então, é o tipo de carta que no seu turno é muito útil, mas você tem que tomar cuidado quando você tomar uma setada no campo, principalmente para você não ativar uma magia ali naquela coluna que o oponente tinha ela setada. Porque se você ativar a sua spell na mesma coluna, você vai perder o efeito da sua spell. Outra carta que também nega efeito de monstro, da alvo e nega o efeito, é o Effect Veiler, ocultador de efeitos. Essa aqui. Só que ele tem uma restrição que ele só pode ser ativado durante a fase principal do oponente. Então, o oponente saiu da fase principal, ele vai ficar na sua mão e você não consegue usar isso aqui. Deixa eu pensar outra coisa que é importante aqui. No Veiler tem mais uma coisa importante que ele se ativa enviando da mão para o cemitério. Se você tiver algum efeito que faz seus monstros, ao invés de ir para o cemitério, serem banidos, você não vai conseguir ativar ele também. Então você tem que ficar atento a isso quando você for tentar ativar o efeito de um Effect Veiler. A Infinity Impermanence não. A Infinity Impermanence você consegue ativar lá em qualquer momento. Outro que serve para negar efeito de monstro é a Ash Blossom. Só que ela não nega efeito só de monstro, ela nega spell. Só que ela não nega efeito só de monstro, ela nega efeito de spell e trap também. Então, quando você ativa um efeito que o oponente ativa um efeito que adiciona uma carta da mão do deck para a mão, invoca um especial do deck ou envia uma carta do deck para o cemitério, você descarta ela da mão e nega o efeito. Essa aqui, se você tiver restrição de cemitério e for banido, não tem problema. Só que vocês têm que ficar atento, porque eu vi acontecer de muita gente ativar o efeito dela quando você mesmo ativa um efeito para fazer a especiação de um bicho do cemitério, e daí pega e daí pisca lá, quer ativar outro efeito? A pessoa vai lá e clica em sim e ativa o efeito dela, porque ela pode ser dada nos seus próprios bichos também, nos seus próprios efeitos também, bicho, spell, trap, enfim, qualquer um. Vocês têm que ficar atento nisso. Uma dica que eu dou para vocês aqui na ativação desses 3 caras aqui é vocês sempre pararem para ler o que o monstro do oponente está fazendo ou o que a carta do oponente está fazendo quando vocês tiverem essas cartas na mão e forem querer ativar elas. Por quê? Porque às vezes você está aqui com uma Infinity Impermanence na mão e o oponente ativa o efeito para o monstro ganhar quem de ataque no turno 1. Vai fazer alguma diferença o monstro dele ganhar quem de ataque para você no turno 1? Não vai. Então não tem motivo para você pegar e ativar, gastar uma Hand Trap para negar o monstro que ganha quem de ataque. Então, sei lá, daí o monstro vai fazer especial summon de um monstro do deck. Daí você já pensa, é um deck que faz um monte de especial summon, se eu parar aqui vai resolver?
daí você ativa. Então você tem que ter esse discernimento aí de quando ativar ou não. Isso vem com o tempo. Vocês vão jogando e quanto mais vocês jogar, mais vocês vão saber que hora vai ativar isso aqui. Outra hand trap que eu quero falar pra vocês é a irmã da Ashe, é a Ogro Fantasma. Quando um monstro no campo ativa efeito, ou quando uma magia e armadilha que já estava com a face para cima no campo ativar o efeito, você descarta ela, envia da mão pro cemitério e destrói a carta no campo. Tanto monstro quanto a spell, magia e armadilha. Só que vocês têm que se atentar com... Ele só destrói spell de magia e armadilha que já estava ativado no campo. Então tem uma spell contínua lá ativada no campo. E daí o oponente vai ativar o efeito da spell contínua. Daí você pode ativar isso aqui. Ela tá bem pouco usada, pra falar bem a verdade. Mas eu quis trazer ela porque eu acho ela boa. E daí tem a Ghost Belly, a Fantasma Belly, a Mansão Assombrada. Ela é bem parecida com o efeito da Ashe, só que ao invés de... A Ashe é quando você vai invocar, ou vai enviar para o cemitério, ou vai adicionar para a mão. A Belly é quando você vai mover as cartas do cemitério para os outros lugares. Quando você vai fazer especial summon do cemitério, ou quando você vai banir do cemitério, ou quando você vai enviar do cemitério para o deck. Ela nega ativação. Essa carta aqui é útil em alguns formatos, daí depende do que estiver jogando bem naquele determinado formato. Tá. Esse aqui é o de deslocador dimensional, Dimensional Shifter. Basicamente você ativa ele e você vai dar uma macrocosmo no seu oponente. Então tudo que for banido durante 2 turnos, durante o seu turno, durante o turno do oponente, durante o seu turno, fica 2 turnos ativo isso aqui, é banido. Então tudo que sai do campo, do deck, do cemitério, qualquer coisa é banido. Tá. Esse carinha aqui é o DD Corvo, DD Crow. Você descarta ele da sua mão pro cemitério, escolhe uma carta no cemitério do oponente e bane. Então, isso aqui é recomendado para vocês usarem quando vocês sabem que vocês vão jogar contra bastante deck que faz da Reborn, ou tem muito efeito que ativa lá do cemitério. Então, essa carta aqui é muito boa para jogar contra esses decks aí. Tipo, um exemplo prático, isso aqui é muito bom para jogar contra Eldritch, porque o Golden Lord vai lá pro cemitério, ele ativa o efeito do cemitério para tributar uma spell e vir pra mão, e depois ele pode entrar especial. Você dá um DD Crow no Golden Lord, o Golden Lord é banido, e daí o oponente já perde um Golden Lord. Então, nessa situação ele é muito bom. Tá, agora eu vou explicar as últimas 3 que faltaram. Elas são de mais alto impacto que as outras. Com exceção da Shifter, Dimensional Shifter também é uma de alto impacto. Mas eu vou começar explicando aqui o Maxi. O Maxi, basicamente, você envia da mão pro cemitério, e no turno que ele resolver, toda vez que seu oponente fizer Special Summon, você vai dar uma draw. Special Summon, draw, Special Summon, draw, Special Summon, draw. Então, essa carta aqui foi uma carta que no TCG ela não existe, ela é banida. Não dá pra usar ela. E no ACG ela existe, no ACG é usável. Então, cara, isso aqui pra mim foi um absurdo, assim, é uma carta absurdamente forte. Só que ao mesmo tempo, enquanto ela é forte pra caramba, você tem o fato de que a gente só tem um turno pra jogar. Então, eu acredito que se o Master Duel para passar a ter 3 turnos, a gente poderia ter os formatos de boa sem o Maxi. Igual no TCG. Se o TCG é 3 turnos, lista do TCG não tem Maxi. Daria pra jogar de boa, mas com o formato de um turno só, eu acho meio que inviável você não ter isso aqui pra pessoa tentar segurar o jogo. Tá. Outra carta importante é o Draw. Draw e Pássaro Fechadura. Então, esse cara aqui, quando o seu oponente ativar um efeito que adiciona a carta ou compra a carta, você envia ele da mão pro cemitério, e nesse turno nenhuma carta vai poder ser adicionada
dos decks pro cemitério, tanto do seu quanto do seu oponente. Então você vai alocar ele de não poder comprar e nem adicionar. Então é isso, é uma carta muito boa, principalmente contra a Drayton, ela joga muito bem. Eu acho que tem algum outro deck, eu não me lembro se tem algum outro deck jogando que usa. O Lyrilusk Tri-Brigade também usa bastante busca. Então essa carta aqui é ótima contra os dois decks. Tá. Vamos lá para a última. É o Nibiru. Nibiru, o ser primitivo. Nibiru, resumidamente, o oponente fez 5 monstros no campo, você ativa ele da sua mão, ele entra dando uma paulada nos bichos do oponente, tributa tudo, os do oponente e o seu, se você tiver monstro no campo, ele vai tributar tudo, exceto os com a face para baixo, claro. E ele entra especial no seu campo. Só que daí ele gera um token pro oponente com ataque e defesa igual à soma de todos os ataques e defesas originais dos monstros que foram tributados. Então, geralmente você faz isso, você resolve ele, deixa lá seu token em ataque, deixa o token do oponente em defesa, se a defesa dele for baixa, se o ataque dele for alto, e daí na sua volta você tem que lidar com um token, às vezes um token gigante, muito forte lá, mas geralmente tem, nos seus decks deve ter como lidar com um token, que não vai fazer nada. Então eu acredito que é uma das cartas que mais compensa para jogar contra deck de combo. Os combos sofrem muito quando tomam isso aqui. É claro que tem alguns que fazem negações antes de 5 summons, daí não tem muito que a gente possa fazer, né? A gente também faz o que pode só para poder jogar. Então isso aqui é ótimo combinado com o Maxi. Você resolve o Maxi, o oponente vai fazendo summon, você vai comprando e uma hora você compra o Nibiru. Se você comprar o Nibiru, tá ótimo. Às vezes você compra o Nibiru e uma Impermanence, às vezes você compra o Nibiru e um Vader. Então, eu acho que essas são as 10 hand traps que eu julgo serem mais importantes atualmente no formato. Se eu esqueci de alguma, comenta aí que eu quero saber, porque sinceramente eu posso ter esquecido, acontece, não tem muito o que fazer. E agradeço demais vocês estarem assistindo. E queria lembrar vocês que eu vou estar fazendo lives lá no canalzinho roxo de vez em quando. É Glauber Yu-Gi-Oh! Também, a mesma coisa do YouTube. Agradeço demais, não esquece de se inscrever e curtir aí o canal. Valeu pessoal e até uma próxima.